Sim, vamos fazer a entrevista com o seu Rogério Fleischmann, que é procurador, e coordenador também da Regional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Rogério, seja muito bem-vindo ao Rio Grande em Movimento. E referente a esse tema, quais são aí os pontos principais que a gente já pode abrir reflexão e encarar, enfim, referente a tudo que foi discutido ali na audiência, o que a gente pode já destacar? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Claro. O Brasil, infelizmente, tem um déficit muito grande no que respeita às notificações de doenças e acidentes no trabalho. Esse déficit acontece porque, em primeiro lugar, o sistema público, e a gente fala do INSS, especialmente a Previdência, recebe apenas as informações que são mandadas pelos empregadores, via um documento que é chamado CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Esse documento ele é de preenchimento unilateral, quer dizer, o empregador preenche o documento e ele muitas vezes não cumpre a obrigação de preencher. Então nós temos aí um déficit que as CATs que são emitidas pelos empregadores muitas vezes não espelham a realidade, porque muitos empregadores não emitem essa CAT. Em segundo lugar, existe toda uma gama de trabalhadores que não são abrangidos pela CAT, porque são trabalhadores que não são empregados. Então, nós temos aí um grupo de trabalhadores empregados em relação a quem não é emitida a CAT, e nós temos todo um outro grupo de trabalhadores que não é empregado e que não há obrigação de emitir CAT e que está fora da estatística também. Então, a audiência coletiva foi realizada justamente para sensibilizar unidades de saúde públicas e privadas de Porto Alegre para que elas cumpram a obrigação legal que existe, no sentido de quando tem conhecimento dentro da sua unidade de saúde de um adoecimento ou de um acidente, comunicarem o poder público, no caso a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, porque com isso se consegue fazer um diagnóstico preciso da realidade em relação às doenças e acidentes que acontecem em Porto Alegre e a partir daí trabalhar no que é fundamental, que é a prevenção. O senhor, inclusive, me falou pessoalmente em uma gravação externa, que nós fizemos ali na região ali do Largo Glênio Pérez, em frente ao mercado público, numa das ações do Ministério do Trabalho, referente a essa arrecadação, essa coleta de informações, que ainda ela é muito precária, se nós formos analisar num quadro geral. Qual é a importância de ter esses números? Até mesmo para o aperfeiçoamento da própria legislação, a discussão, que pode até ser debatida no STF, enfim, nesse sentido, mas vocês precisam desse respaldo, né? É importantíssimo. O trabalho em prevenção, ele só pode acontecer quando se tem dados precisos da realidade. E, infelizmente, esses dados no Brasil hoje são inexistentes. Eu estou exagerando, obviamente que alguns dados já nos dão algum encaminhamento, Sim. Mas nós precisamos ir além, E estamos falando tanto em termos de quantidade, para sabermos quantos acidentes e adoecimentos acontecem, e estamos falando também em termos de qualidade, quer dizer, que tipo de acidente está acontecendo, por que esse acidente está acontecendo, e a partir daí fazer o que é a obrigação do poder público, do Estado, da sociedade como um todo, que é prevenir. Até para diagnosticar, saber quais as principais, acho que, deficiências, de modo geral, das empresas. E, seu Rogério, essa falta de informação, essa falta de notificação por parte das empresas em explicar porque determinado funcionário sofreu um acidente, enfim, isso é cultural? O que falta para conscientizar mais e para que as empresas tomem uma postura diferente? Com a CAT, no caso, né? É a CAT, que é a de emissão obrigatória. Infelizmente, há uma cultura, isso precisa ser dito por parte das empresas, de não emitir a CAT. A CAT, quando emitida, ela gera estabilidade para o empregado. Sim. Quer dizer, o acidente é reconhecido e ele tem estabilidade no emprego durante um certo período. Emitir a CAT significa também ter impactos na tributação. Quer dizer, quanto maior o número de acidentes numa empresa, maior é a tributação que é paga. Então, são vários aspectos que levam o empresário a preferir descumprir a legislação e com esse descumprimento, infelizmente, o que se faz é muitas vezes repetir o erro. Quer dizer, nós temos inúmeras situações de empresas que, descumprindo a legislação ambiental, acaba acarretando acidentes recorrentes, acidentes iguais, acidentes em série. Então, obviamente, o objetivo nunca pode ser esse de arrecadação e, enfim, de esconder, mas efetivamente de prevenir,
porque o Brasil, infelizmente, nos últimos anos, a estatística, a gente até chama atenção para o Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, na internet, basta colocar no Google, é um observatório mantido pelo Ministério Público do Trabalho e pela OIT, e desde 2012 para cá já passou de 80 bilhões o gasto do poder público com acidentes do trabalho. Quer dizer, é muito gasto, dinheiro público que está sendo usado nisso, e não se está falando nem do gasto dentro dos hospitais para tratamento pelo SUS, por exemplo, desses trabalhadores. E está se deixando de fora, inclusive, o número de dias de ausência desses trabalhadores, que obviamente impacta na economia. E falando especificamente sobre os acidentes, né? Nós temos aí um ranking estadual e nacional referente aos acidentes. Quais são os mais comuns que fica aí de alerta e também de uma reflexão por parte, né, das empresas em mudar, para que justamente esses índices podem baixar, podem cair de alguma forma? Eu até falei nisso na reportagem aquela vez que estivemos lá na ação, né? É bom que a gente fale em empresas e também em trabalhadores não empregados, né? Quer dizer, porque se verifica nessas pesquisas que nós estamos fazendo que há muitos trabalhadores não empregados se acidentando também. Então, nós precisamos abranger os dois grupos. E, especialmente, se formos falar dos acidentes graves e dos acidentes fatais, a maior incidência é queda em altura. Queda em altura, queda então. Queda em altura, choque elétrico. Choque elétrico. E trânsito, acidente de trânsito. Quer dizer, motofretistas, por exemplo. Aqui em Porto Alegre, se formos ficar só em Porto Alegre, os dois acidentes que mais, os mais graves, né, que no ano de 2018, são com motofretistas e queda em altura. E como proceder o trabalhador, neste caso, em que não há emissão da CAT? Né? Lembrando que a CAT é essa documentação que a empresa tem que fornecer ao INSS, né? Relatando o que aconteceu, até para que as devidas providências legais, jurídicas, sejam tomadas. Quando essa documentação ela não é emitida, de que forma o funcionário pode se posicionar em busca dos seus direitos, até para que ele possa ser assegurado? Não somente, às vezes, a curto prazo, mas a médio e a longo prazo também. Sim, com certeza. À disposição do Ministério Público do Trabalho para denúncias, no site www.prt4.mpt.mp.br. Há um link coleta de denúncias, faça lá o comunicado que vai ser investigado por um procurador do trabalho. A denúncia pode ser feita toda online, então pela internet? Toda online, é autoexplicativo, o conteúdo ali é muito fácil de preencher e imediatamente é aberto um inquérito por um procurador do trabalho. Perfeito. E mais uma pergunta que eu acho que é muito bacana, é muito interessante, é de que forma também que o empregador faz todo esse processo da CAT, né? É fácil, é um processo rápido? Quais são os direitos que ficam resguardados até mesmo para a empresa, seu Rogério, para que ela, de alguma forma, futuramente não precise ser punida ou, às vezes, até mesmo se envolvendo num processo trabalhista por conta, né? Um pedido de um processo trabalhista por conta de um colaborador, por exemplo, né? Como é que pode proceder e fazer todo o processo correto e não correr nenhum risco jurídico? É sempre um passivo, né? É sempre um risco de passivo para o empregador. Então, obrigatoriamente preencher a CAT. A CAT, infelizmente, não é um documento de fácil preenchimento, né? Mas hoje, ferramentas da internet, aí, uma assessoria eficiente vai dar todos os caminhos para fazer. Com certeza. E as denúncias online? Online para o MPT. Pelo MPT. Seu Rogério, muito obrigada pela atenção, pela participação aqui, né, no Rio Grande Movimento. Esse é um assunto muito importante, muito interessante, ainda mais que estamos em tempos de debate, de discussão sobre a reforma da Previdência. E em meio a tanto tumulto, tem um lado positivo, né? Que cada vez mais as pessoas, acredito eu, estão se despertando para saber mais sobre os seus direitos, sobre os seus deveres também. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Eu que agradeço. Então a gente conversou com o Rogério Fleischmann, que é procurador, tirou todas as nossas dúvidas aqui no Rio Grande Movimento.